Iniciamos o nosso 8º aulão. E o que nós temos para esse 8º aulão? Nós estamos dando sequência ao livro A Cura, de Bert Helling, e nós chegamos aqui no retrospecto. Então, nós já atravessamos todo o campo da nossa alma, mergulhamos na nossa alma para compreendermos que nós não temos uma alma, mas nós compartilhamos de uma alma. E quantas vidas, né, vivem através de nós? Quantos estão através de nós? E por vezes nós servimos, nós entramos a serviço de um desses. Então, ali que começam as dinâmicas, emaranhamentos sistêmicos, né? Além ainda do que nós temos dos movimentos sistêmicos, que está atrelado às nossas fases de vida, e por aí vai. Então, no último aulão, nós praticamente encerramos o conteúdo A Nossa Alma. E por que a importância do conteúdo da nossa alma? Porque é onde começa a doença. E onde vai começar a cura? Onde começa a doença. Então, não tem como eu não atravessar todo o conteúdo que eu tenho em mim, em minha alma, desta alma que eu compartilho com a grande alma de onde eu venho, né? De onde eu emerjo, de onde eu surjo aqui. E dentro desse retrospecto aqui, do livro A Cura, de Bert Helling, ele nos leva para adentrarmos mais profundamente em uma relação específica. Essa relação é a nossa relação com a nossa mãe. Por que será que Bert traz todo esse, vamos dizer assim, essas páginas dedicadas a essa relação com a nossa mãe? Porque é a nossa primeira relação e é a relação mais profunda de nossa vida, de toda a nossa vida. Então, é uma relação que inicia desde ali a concepção, tem todo o movimento da gestação, do nascimento, da amamentação, da primeira infância. Olha quanto tempo. Olha o quanto que a nossa mãe nos doa. Quanto que custa a nossa vida para a nossa mãe. Olha tão profundo que é essa nossa relação com a nossa mãe. E por que essa importância de olharmos para a nossa relação com a nossa mãe? Porque dentro daqueles efeitos, das percepções que nós tivemos, criamos desta relação, é que nós vamos ter o efeito em todas as nossas outras relações. Se eu me afasto de minha mãe, eu não consigo me aproximar de ninguém. Eu não consigo me conectar com ninguém. Por quê? Porque eu estou desvinculada, desconectada desse amor maior e tão importante. E por que será que acontece isso? Por que que a gente, né, aqui entra o amor interrompido? Aqui é o que tanto se fala na constelação do amor interrompido. E esse amor interrompido, nós vamos ter ele tanto em relação à nossa mãe, quanto em relação ao nosso pai. Mas o primeiro e mais profundo é com a nossa mãe. É a nossa primeira relação. E às vezes acontece de algo, vamos dizer assim, que hoje a gente vai olhar para trás, bobo. Nossa, é disso, né? A gente para assim, nossa, mas dessa situação, disso daí, como assim? Né? Porque minha mãe demorou 2 minutinhos para me pegar lá no berço, que eu me senti separado dela. E nós estamos adentrando aqui ao trauma, aos traumas que nós passamos. Sim, parece bobo para hoje, para a mentalidade que nós temos hoje. Mas lá, para um recém-nascido, ele não tem maturidade. Ele mal começou o desenvolvimento dele.
Ele mal começou as compreensões dele, né? É um papel em branco, vamos dizer assim, está ali. Então, tudo em relação à relação com a nossa mãe vai afetar as nossas vidas. E sempre haverá essa afetação. Não dá para a gente fugir da afetação. Mas nós temos uma afetação positiva, que são os efeitos positivos, e nós temos uma afetação negativa, os efeitos negativos na nossa vida. Então, a depender de como nós olhamos para isso, de como nós lidamos com isso, ali vai depender o resultado. Se eu tenho força ou se eu tenho fraqueza, ou seja, se aquilo me enfraquece, se eu perco força com aquilo. E não é nem perder força, é eu não tenho força, porque como eu interrompo o amor, esse fluxo de vida, esse fluxo de amor para mim e para o meu sistema futuro, porque eu estou aqui, atrás de mim tem uma geração, eu sou uma geração, após vem outra geração. Se esse fluxo de amor está interrompido em mim, ele não passa à frente. Então, os meus filhos perdem a força. E se esse fluxo ele está interrompido antes de mim, lá com os meus pais ou com os meus avós, ele vem mais fraco. A gente diz que é como se a gente tivesse assim um cano único duplo, onde a gente recebe a força do pai e a força da mãe. A mãe é a nutrição e o pai é a força em si. E tudo vem através desse único cano. Então, quando eu olho para um dos dois e julgo e questiono ou não recebo aquele amor como eles têm para me dar, com aquilo que eles têm, por quê? Porque ninguém consegue dar aquilo que não tem. E quando a gente exige algo para além daquilo que aquela pessoa tem, é pesado para ela. Porque é impossível se dar o que não se tem. Então, quando a gente se abre para receber exatamente como eles têm para nos dar, esse cano vem com força. Essa energia vem com força. E a gente consegue esse movimento para ir para além, para ir para frente, para ir para a vida, né? Pessoal, profissional, em todas as nossas relações. E isso reflete no nosso corpo físico. Vai ter o reflexo ali no nosso corpo físico. Então, o que Bert nos convida nesta parte que ainda está vinculada à nossa alma, né? Eu vou ler aqui, para que a gente consiga, a partir daqui, a gente ir mergulhando ainda mais, se aprofundando. O que faremos é trazer de volta nossos sonhos infantis, nos quais nos sentimos separados de nossa mãe. Essa separação de nossa mãe é o que nós chamamos de amor interrompido. Reconhecendo os seus efeitos em nossa vida e em nossas relações posteriores, examinando-os. Em seguida, farei com você exercícios interiores. Então, nós vamos mergulhar nesses exercícios interiores. Para quê? Para dissolver os sonhos infantis de separação. Essas separações que para nós são traumas, são traumáticas, nós passamos na nossa concepção, nós passamos na nossa gestação, no nosso nascimento. O nascimento, ele é um marco muito importante em nossa vida, muito importante. E é a nossa primeira ruptura em relação à nossa mãe. Nós precisamos deixar a nossa mãe para vir e respirar aqui. Então, como que nós vamos fazer para reconectar novamente? Nós precisamos voltar. Voltar aonde? À nossa infância. E eu já deixo um adentro aqui,
que esse voltar, às vezes, é resgatar. Por que resgatar? Porque quando nós sofremos uma separação, um trauma, aquela nossa parte traumatizada, ela não amadurece, ela não cresce, ela fica ali, congelada no tempo. A vida, na ordem cronológica aqui de fora, ela vai continuar, ela vai correr. Porém, aquela parte que precisa seguir, ela fica lá. Então, uma parte nossa está presa lá no passado, lá naquela separação, lá onde a gente aguarda que fosse diferente, ou que alguém, ou que a nossa mãe, ou que o nosso pai vá lá nos resgatar, lá na infância. Na vida adulta, nós assumimos 100% da responsabilidade sobre a nossa vida. E cabe a nós esse resgate. E cabe a nós irmos até lá e nos resgatarmos, nos reconectarmos. E essa conexão vai trazer efeitos positivos e efeitos de cura na nossa vida. Então, a gente começa a mergulhar aqui na nossa mãe. E como eu disse anteriormente, por que a nossa mãe? Porque é a nossa primeira e mais profunda relação. Nós vamos levar isso para o resto de nossas vidas. Na constelação, nós falamos de tomar o pai e a mãe. E esse movimento de tomar os pais, tomar o pai e a mãe, ele é algo que nós fazemos durante toda a nossa existência. Pouco a pouco, nós vamos nos conectando com nossos pais. E aqui, pais, o pai e a mãe. Então, vamos ver o que Bert traz para a gente em relação à nossa mãe. Por que tamanha importância, né, de nossa mãe? Por que não o pai, por que a mãe? Inicialmente. Porque é a relação mais profunda que vivenciamos em nossa vida. Foi e é a relação com a nossa mãe, que em seu ventre nos deu a vida. Então, começa ali. E esse ponto, ele é tão forte que quando nós trabalhamos abortos, um aborto provocado, ele tem um peso muito forte para o sistema, principalmente para a mãe. Independente o que leva ela a esse fato. Porque no final é uma decisão única e exclusiva dela ao final. E esse peso, essa responsabilidade maior vai cair nos ombros de quem? Da mãe. Então é só um parênteses aqui para a gente adentrar, né? E eu vou fazer uma leitura aqui que é indispensável. Essas são umas partezinhas do livro que a gente precisa trazer aqui com afinco. E isso não é tudo. No interior de nossa mãe, quando ela, junto com o nosso pai, trouxe-nos a vida, começamos pelo óvulo, fertilizado pelo nosso pai em seu ventre, passando pela longa gravidez, na qual nos desenvolvemos em seu útero, na mais profunda sintonia com ela. 9 meses, até nos tornarmos uma criança completa, pronta para o nascimento e para a separação dela, para ver a luz do mundo como ser completo e respirar pela primeira vez como um recém-nascido. É ali onde se pode ver o milagre da vida de forma mais misteriosa e grandiosa. Que nessa unidade com a mãe, desde o começo, de uma abrangência total. O que permanece e resta disso tudo mais tarde, à medida que
passo a passo, separamos-nos dela e de nosso pai, para nos tornarmos independentes. Ao deixar para trás o seio de nossa família, para nascer na amplidão do mundo. Olha que interessante. Nós passamos pelo primeiro movimento de nascimento, que após a gestação precisamos viver, e todos nós que estamos aqui vivemos essa separação do nascimento, né? Onde nós saímos ali, somos expelidos, expulsos de nossa mãe, e que depende e que precisa de uma força tremenda nossa para nascermos, né? Aquela força que a gente vem para a vida. E esse movimento, tamanho importante, ele reflete em toda a nossa vida. Então, por vezes, nós precisamos voltar e trabalhar o nosso nascimento. Porque ali diz com que força você veio para a vida. O que você precisou enfrentar para vir aqui para o mundo externo? Para respirar aqui pela primeira vez, né? E quem nos recebe quando a gente chega aqui? Porque para chegar aqui é um momento traumático, é uma separação, estamos nos separando da nossa mãe. Então, quem nos recebe pela primeira vez? Como somos recebidos pela primeira vez que aqui chegamos? E dentro desse processo da relação com a nossa mãe, cabe aqui trazer, para que haja maior compreensão aqui, os ciclos do amor. Então, esses círculos do amor, ele vai refletir em fases de nossa vida. Então, são círculos que nós precisamos atravessar, que nós precisamos sempre ir à frente. Isso vai refletir na nossa saúde, isso vai refletir nas nossas relações, isso vai refletir na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. O primeiro círculo do amor é essa relação. Eu, a mãe e o pai. Mãe e pai, dentro da constelação, nós vemos eles como um único, os pais. Então, é assim, o pai, a mãe e o pai, os pais. Igualmente. Mas a relação mais profunda é com a mãe. Por quê? Tem todo o custo da gestação, o vínculo inicial, de se carregar. Então, é uma relação mais profunda. E aqui, nesse primeiro ciclo, ele vai refletir o quê? A nossa concepção. Então, é lá quando nós fomos formados, através da junção de uma relação sexual dos nossos pais. E ali, em nós, através de nós, o que se une, além do nosso pai e da nossa mãe? Uma parte de nosso pai e uma parte de nossa mãe. O sistema de nosso pai e o sistema de nossa mãe. Então, nós não somos mais um ou mais o outro. Nós somos igualmente o pai e a mãe. Não existe melhor e não existe pior. E por vezes, no nosso seio familiar, a gente entra, não, porque isso negativo é lá do seu pai, não, que isso negativo é lá da sua mãe. Isso é olhar com os olhos de julgamento, com maus olhos. Isso nos tira a força. E isso serve mais para nós na posição de adultos que vamos nos relacionar com as crianças, com essa geração posterior. Por quê? Por mais que tenhamos sido ensinados lá atrás e carregamos essa crença, esse campo espiritual de nossa família, cabe a nós quebrarmos esse padrão.
e olharmos esses dois sistemas que se unem formando a gente. E não dá para a gente ser menos um e menos o outro. Nós somos igualmente. Igualmente. O pai e igualmente a mãe. Aqui vai contar muito como os nossos pais estávamos nessa época. Porque como nós viemos do nosso pai e da nossa mãe, as percepções, as consciências, os sentimentos, os traumas deles vão influenciar aqui. Como nossa mãe olhava nosso pai e como o nosso pai olhava nossa mãe. Essas raízes do amor em nós, elas trazem esses efeitos para a nossa vida. Porque aqui começa a surgir a vida. Aqui. No sagrado do ato sexual, surge a vida. Através da sexualidade. Assim inicia a nossa vida. E assim a gente adentra no segundo ciclo. Esse segundo ciclo do amor, ele vai refletir a nossa infância e a nossa puberdade, a nossa adolescência, né? Então, nós passamos aqui dessa concepção, dessa gestação, tivemos o nosso nascimento, e aqui a gente adentra a nossa infância, o nosso período de amamentação. O período de amamentação, ele é muito importante na nossa vida. É quando nós olhamos nos olhos de nossa mãe e nos conectamos com ela novamente. Lembra que nós fomos separados no nascimento? Como você nasceu? Foi normal? Foi cesárea? Como foi o seu nascimento? O que você precisou enfrentar para nascer aqui? Para estar aqui? A força de tua mãe, que coloca a vida em risco para que você possa vir, para que você possa existir. E ali naquele momento, nós recebemos exatamente tudo que nós precisamos para existir aqui. Nós recebemos a vida. Ponto final. Os pais, eles trazem uma função de zelo, de cuidado, de atender necessidades e assumir as responsabilidades para nós, para conosco, até que nós possamos entrar na vida adulta e assumirmos essas responsabilidades de cuidado, zelo, de nossas necessidades para conosco mesmo. Então, os pais aqui exercem uma função nessa infância e nessa puberdade. Porque tudo que nós precisávamos, nós recebemos ao nascer. A vida. A vida. O que mais nós ganhamos a partir dali é lucro. É bônus, vamos dizer assim. E aqui, no equilíbrio da troca, né? Nós entramos lá na terceira lei do amor, o equilíbrio da troca. Aqui os pais só doam. E por vezes esses pais, eles não podem doar porque eles não têm. E entra um representante de pai, um representante de mãe, assumindo essa responsabilidade para conosco. E aqui, na infância e na puberdade, é onde nós somos cuidados. Aqui começa o cuidado. E aqui é onde a gente aprende a receber esse cuidado.
a receber esse amor. E como eu recebo, como eu aprendo a receber aqui, é o que vai influenciar em todas as minhas outras relações. Aqui, exatamente aqui, na infância, na puberdade, ou seja, entrando ali, pegando a adolescência, eu preciso estar numa postura de recebedor. É preciso permitir que as crianças sejam crianças, que os adolescentes sejam adolescentes, e ensiná-los a receber amor. Não como a gente quer, ou como a gente imagina, idealiza, mas como o outro tem para nos dar. Sem exigirmos além do que o outro não tem. Porque quando nós aprendemos a receber, lá na vida adulta, nós receberemos. As nossas conexões, os nossos vínculos nas nossas relações, eles vão ser mais fortes. Porque para receber, é preciso uma postura humilde. É preciso muita humildade para receber. Só recebe aquele que é pequeno. E se eu não aprendi a ser pequena, eu me fecho para receber na vida adulta. Eu não consigo receber. Então, aqui é no dia a dia da criança, do adolescente, que nós aprendemos a receber amor. E quando nós não aprendemos na nossa vida, e estamos já na vida adulta, nós precisamos voltar. E é aqui que entra, né, vamos dizer assim, entre aspas, a magia da constelação. Que nós conseguimos perceber as nossas verdades. Será que eu realmente recebo amor? Será que eu recebo esse amor como o outro tem para me dar ou eu ainda julgo, questiono? Porque se eu julgo, questiono, eu não estou recebendo. Eu não estou me permitindo ser amada, ser cuidada. Aí nós entramos para o terceiro ciclo do amor. No terceiro ciclo do amor, nós iniciamos o dar e o tomar. Nós iniciamos aqui a vida adulta. Débora, quando que nós estamos nessa vida adulta? Por volta dos nossos 18 aninhos ali, né? Dos nossos 13 até os nossos 17, nós estamos ensaiando. Nos nossos 18 anos ali, nós precisamos assumir. Porque o que é ser adulto? É assumir 100% da responsabilidade sobre a nossa vida. Quando eu assumo 100% da responsabilidade sobre a minha vida, eu estou adulta. E a gente tem muito adultos, 30, 40, 50 anos, que ainda estão na infância e na puberdade. Que ainda não conseguiram, né? Não conseguiram finalizar o movimento lá da infância, da puberdade, e continuam ali, esperando. Eles estão esperando ainda, eles não aprenderam a receber, então eles estão ali. Eles estão ali aguardando, aguardando que a mãe faça, que o pai faça, que o patrão faça, que a esposa faça, que o marido faça. E todo mundo tem que fazer tudo, porque todo mundo deve para ele. Não, porque olha, a minha vida é assim porque fulano não fez isso, ciclano não fez aquilo, porque isso aconteceu, porque aquilo aconteceu. O que que isso revela pra gente? Você não aprendeu a receber amor. Você não aceitou o amor como o outro tinha para você. Como o seu pai e a sua mãe tinha para você. Você ainda está sentado esperando. A partir do momento que você aprender, você consegue.
dar esse passo, você adquire a força, porque aquele cano que a gente falou aqui está fechado, não vem. Por quê? Porque você não aceita o que tem ali, como que tem ali para você. Você quer que seja diferente, que não pode ser desse jeito. É a partir do momento que você olha e fala, sim, eu concordo, esse cano começa a fluir de novo. Começa a fluir de novo. E aqui, nesse dar e tomar da vida adulta, né? É onde que a gente busca o quê? De forma sadia, né? A equivalência, a igualdade. Tem pessoas que apenas doam. E eu já adianto aqui, o mais fácil é dar. O mais fácil é doar. É preciso muita humildade para se reconhecer pequeno que somos, para receber. E quando nós recebemos, nós permitimos a equivalência, a igualdade nas relações. Quando que o casal vai ter força? Quando há essa troca equivalente, sadia, onde que um doa, o outro recebe, depois doa e o outro recebe. E assim vai indo. E assim vai se doando. E aqui nós temos o livre-arbítrio. Eu vou colocar assim, um livre-arbítrio entre aspas, assim, porque não é bem como a gente imagina, né? A gente pensa que a gente é 100% consciente de tudo que acontece na nossa vida e que nós tomamos as escolhas, só que essas escolhas, elas são limitadas dentro daquilo que a gente conhece. Então, se eu não olho para as minhas verdades, se eu não olho para a transmissão do intercâmbio de gerações lá para trás, para perceber e tomar consciência de que às vezes eu estou numa identificação, que às vezes eu estou numa repetição de padrão, que às vezes eu estou compensando algo por alguém dentro do meu sistema, eu fico governado por aquilo, impelido por aquilo, tipo, vai, 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 vai. E as escolhas que eu faço é dentro dessa limitação, desse governo do nosso inconsciente, do nosso sistema. Então, quanto mais eu reconheço, eu vejo as minhas verdades e do meu sistema, de que eu sou muito pequeno frente à grande alma, frente a tudo, eu sou uma partezinha, opa, mais rápido eu encontro o meu lugar, mais rápido eu assumo o que é meu e deixo com o outro que é do outro. E aquilo que eu preciso carregar, eu escolho a melhor forma de carregar. Ali eu tenho um pouco mais de verdadeira liberdade de escolha, livre-arbítrio. Enquanto isso, né, é o que a gente vê dentro da psicanálise. Enquanto está inconsciente, esse inconsciente, ele nos governará. E isso nós vamos chamar o quê? Destino. Ah, é o destino. E destino? Destino é algo já vivido. É algo já vivido. E a gente vai perceber o quê? O sistema nos levando para algo, para uma história que já foi vivida, mas que precisa ser o quê? Experienciada, suportada, no sentido de eu olho, eu não ignoro, eu não excluo, eu permito ver, dar pertencimento a isso. E aqui é um intercâmbio que vai se prolongando no tempo. E às vezes eu nem venci lá o primeiro ciclo. Às vezes eu ainda estou lá no primeiro ciclo. E eu preciso chegar aonde? Eu preciso chegar no quarto ciclo.
do amor, que é a transpessoalidade. Até no terceiro ciclo, a gente tem a ilusão de que tudo depende da gente. Não, a minha vida é 100% eu, 100% eu. Sim, há coisas na nossa vida pessoal, né, dentro dessa camada pessoal aqui, né, que cabe somente nós. Só que nós percebemos no decorrer de nossa vida que existem umas coisas que não importa o que a gente faça, aquilo não se modifica, aquilo não anda. Tem algo maior ali. Tem algo para além de nós ali. E é aqui que nós precisamos nos reconhecer como pequenos que somos diante da vida. E eu vou para onde? Eu vou para o quarto ciclo, para a transpessoalidade. É para além de mim. Aqui não é eu, aqui é nós. Aqui eu preciso me conectar com a minha plenitude interna. Eu preciso tomar a minha família, né? E eu preciso olhar a minha família igualmente para pai e para mãe, para os pais. Saber que eu sou a junção desses dois sistemas e tomar ela como um todo. Independente do que o meu pai fez, independente do que a minha mãe fez, independente do que o sistema do meu pai fez, do que o sistema da minha mãe fez, independente daqueles que existiram e do que eles fizeram, eu preciso me conectar, tomar. Sim, é aqui, é daqui que eu venho. E tudo isso está em mim. Tudo isso está em mim. E qual que é o nosso receio? Por que que às vezes a gente se fecha? Porque tem umas coisas que não são bonitinhas. Tem umas coisas que são sombrias. E a gente, não pode, é errado. Não estou dizendo o que a gente deve fazer aqui. Eu estou dizendo que elas existem e que elas estão em nós. E por vezes elas gritam dentro de nós. E quanto mais a gente julga, exclui, reprime ou reprime, mais fortes elas ficam dentro de nós. Então, quando eu olho, quando eu vou para além do eu, para me compreender como nós, consciente de que eu estou compartilhando de uma alma, eu encontro a plenitude interna. Onde tudo e todos têm um lugar em mim. E assim eu tenho o meu lugar neles. Assim eu tomo a minha família como um todo e caminho para o quinto ciclo do amor. E o que eu vou ter no quinto ciclo do amor? O que eu vou encontrar ali? A concordância. A concordância. Então, o nosso próximo passo é nos tornarmos ainda mais pequenos, ainda mais humildes e concordarmos com tudo como foi e com tudo como se é. Aqui é o sim mais profundo para a vida. É onde eu concordo. Eu digo sim, concordando com a história de vida, com a vida minha e de todos os nós em mim. Aqui é uma universalidade. Aqui é uma espiritualidade. Aqui a consciência espiritual, ela precisa ver. É o nós. E aqui nessa concordância, que eu me conecto com a força maior. E aqui é a nossa base espiritual. E não no sentido religioso, mas de consciência espiritual, de ser
espiritual que somos, do espírito da centelha divina que nós temos em nós. E como que eu consigo chegar ali? Com a concordância. Na concordância, eu abaixo as minhas armas. Eu me rendo às lutas. Eu renuncio os duelos, as guerras internas, o certo e o errado. E através dessa força maior, nessa universalidade aqui, onde nós caminhamos aqui na humanidade, no nós. Aqui não é mais eu, somos nós, aqui é eu, humanidade. Onde eu, consciente que interfiro no todo e o todo interfere em mim. E é aqui onde eu me conecto com essa força. E através dessa força eu consigo liberações. Eu consigo fazer o novo. Porque tudo encontra repouso em mim. Aqui eu consigo vencer o amor cego. Os votos de transferência, né? Quais são os votos aqui das transferências que nós vimos? Eu antes de você, eu sigo você, eu também, você no meu lugar. Aqui, nessa concordância, como que nós vamos ver ela? Pela união dos nossos pais em nós. Independente se eles estão vivos, se eles estão mortos, se eles estão juntos, se eles estão separados, quem eles foram, o que eles fizeram. Independente. Essa união perfeita do pai e da mãe em nós, dos pais em nós. Então, aqui, a gente começa a ver esses ciclos de amor que nós precisamos estar ali, né? Superando, passando por eles, caminhando por eles. E se a gente não faz, a gente fica preso, independente da nossa idade. A gente está lá presinho. Então, qual que é o primeiro passo aqui? Voltarmos para nossa mãe. Não é lá? Na concepção? Não é ali que tem todo o período que fomos gestados? Até estarmos prontos, completos para virmos à vida? E por que que a gente fica lá? Como eu disse, nós temos a dor da separação. A dor da separação, ela vai gerar para a gente traumas. Traumas da separação. E como eu disse, são sutis. É aquele tempinho a mais que eu chorei para mamar. A amamentação, Bert traz para a gente, não especificamente aqui no livro A Cura, mas em outras obras dele, de que é um momento único da mãe e do filho que é preciso. Débora, eu não pude ser amamentado, né? Ou eu não pude amamentar. Não tem problema. O que que precisa? Desse vínculo, desse tempo. E o que que é esse vínculo? É o olho no olho. É olho no olho. É a gente olhar para a nossa mãe e a nossa mãe olhar para nós. É eu vejo você, mamãe, e a mamãe me vê. Por isso que a amamentação, e olha, assim, eu tenho 2 filhos vivos e não tinha essa percepção lá na minha época, né? Tão tamanha. Da gente saber que precisa de tirar aquele tempo onde que eu estou ali, 100% ali, presente. É eu estou aqui.
Porque a comunicação, ela não é só com palavras. A comunicação está no nosso inconsciente. Nós estamos aqui e tem um campo aqui atuando. E nós estamos aqui nos comunicando através desse campo. Então, nós com nossa mãe, olha a profundidade disso. E quando que isso se torna mais profundo? Quando eu olho nos olhos. Quando eu encontro a minha mãe e a minha mãe me encontra. Então, você que está amamentando, você que vai amamentar, tire o tempo. Por mais que esteja cansado, cansada, tire esse tempo para o filho, para a filha. Para que eles consigam realmente não só receber os nutrientes do corpo físico, mas da alma, para a alma, essa conexão restabelecer. É ali que você vai tratar os medos de ir para a vida, os medos de ser visto, os medos de enfrentar a vida do seu filho ou da sua filha. É ali. É nesse ato. É nesse ato. E há muito mais coisas da amamentação, mas não vamos entrar aqui, né? Senão a gente tira o nosso foco aqui do livro. Apesar que faz muito sentido aqui, caminha muito. Eu vou ler a partezinha aqui do trauma da separação, para que a gente compreenda ainda mais, e assim a gente inicia os nossos exercícios aqui. Então, já vão se preparando aí, né, de uma forma confortável para começar a escutar e começar a mergulhar. Sofremos um trauma quando vivenciamos uma determinada situação na qual desejávamos nos mover, mas não conseguimos ou não pudemos fazê-lo. Estávamos tão impotentes que não conseguimos nos movimentar. Ao invés de nos mover, permanecemos imóveis. Após o trauma da separação de nossa mãe quando criança, permanecemos imóveis diante dela. Ao invés de ir até ela, mantemos-nos afastados dela. Olha a gente pequenininho nascendo, né? A gente não sabe nem o que é, o que nos aguarda, o que nos espera, o que tem que ser, como tem que ser. Não tinha frio, não tinha fome, não tinha calor, de repente tem tudo isso e eu não tenho ninguém. Olha a impotência que a gente sente ali. Olha só. A gente não consegue nem se mover. O que temos a fazer? Tem algumas pessoas de tamanho trauma que nem chora. Nem força mais para chorar elas têm. Elas não conseguem mais nem chorar de tão imóvel que tá. E às vezes é uma separação tão simples. É a mãe que vai no mercado e deixa o filho 5, 10, 15 minutinhos com alguém. Ou para tomar um banho. E não fiquem, não se sintam culpados, mães. Né? Eu aqui na qualidade de mãe, não se sintam, não tem como a gente evitar. Não tem como. Vai acontecer. E confie, é o que é, e às vezes o que precisava que tivesse acontecido e que precisa que aconteça. Confiemos, tenhamos fé. O que cabe, como adulto, percebermos tudo isso, enfrentarmos tudo isso. Então, se vai sair, sejam sinceros e honestos com seus filhos. Principalmente quem tem criança pequena que não tem noção do tempo. Olha, eu vou sair e vou trabalhar. Quando antes de o sol se pôr, quando ele começar a se pôr, eu chegarei em casa. Porque ela sabe que você vai chegar. E assim você vai diminuindo esse trauma de separação. E ela vai vendo que você chega. Porque se você disser para ela, não, mamãe vai estar aqui. E a criança corre para buscar alguma coisa e você sai escondido da criança, o que ela vai se sentir? Abandonada. Rejeitada. Ela não sabe se você vai voltar. E se você passou o dia todinho fora, olha como que ela ficou o dia todinho. Olha como ela se sentiu o dia todinho. Ou talvez você passou por isso. Você não sabia.
Olha a impotência. Eu estou sozinha. Por mais que eu esteja com outro adulto, não é a minha mãe. Não é o meu pai. Não são eles. Então, que você possa restabelecer uma comunicação verdadeira e íntegra. Por mais que chore, grite, esperneie, mas ele sabe. Ela sabe. Então, continuemos aqui. Após o trauma da separação de nossa mãe, quando criança, permanecemos imóveis diante dela, ao invés de ir até ela, mantendo-nos afastados. Não desejamos vivenciar novamente a dor da separação. E por não desejar vivenciar novamente a dor da separação, por medo que essa separação não ocorra novamente, a gente se priva de novos vínculos. Por isso que às vezes você está num casamento, mas não consegue estar 100% no casamento. Se comprometer 100% com aquela pessoa. Olha, porque Bert diz, quais as consequências disso? No futuro, permanecemos afastados também em outras relações. Desejávamos nos aproximar de outras pessoas, assim como desejávamos, antes da dor da separação, aproximarmos da nossa mãe. Olha a importância da gente se aproximar da nossa mãe. Contudo, cada passo que dávamos em direção a elas trazia em nosso corpo e em nossa alma a lembrança da dor da separação, armazenada profundamente em nós. Ao invés de nos aproximarmos dos outros como desejávamos profundamente em nosso interior, mantínhamos-nos afastados. Tornamos-nos inacessíveis para eles, no que diz respeito ao nosso lado mais íntimo. Por quê? Isso está lá no nosso profundo, guardadinho lá. Esse medo de passar de novo por aquela dor. E cada gatilho, ou seja, cada vez que chega alguém para mim se aproximar, o que eu desejo me aproximar, aquela emoção desencadeia. E como o sistêmico, ele é transpessoal, ele é além de nós, às vezes essas memórias são passadas de nossos pais para nós. São as lembranças deles também. Então, se preparem agora. Mantenham-se centrados em si e lembre-se que é através do respirar para a gente exercitar a volta ao lar. Acalme seus corações, respirando. Leve sua atenção ao seu coração. Se centre nas batidas do seu coração. Fique centrado, presente, ali, com o suave bater do coração. E assim, se permita por um instante refletir, imaginar, pensar, visualizar. Como você pode reencontrar a sua mãe de outrora? Como reencontrar as outras pessoas das quais você se sentiu separado? Como reencontrar a sua alegria de viver? Permaneça nesse estado. Em primeiro lugar, volte internamente à época que antecede a experiência da dor da separação de nossa mãe, de sua mãe. Quando sentíamos
em todos os aspectos próximos a ela e junto dela, protegidos e em casa. Deixe que o seu coração te conduza. Deixe que laços, traços, imagens de cenas, lembranças, memórias venham à tona. Volte à época em que ela te carregava em seu ventre, em unidade total com você. Com seu sangue, sua respiração, seu batimento cardíaco. Em unidade com suas expectativas, com suas preocupações, com seus medos relacionados à nossa saúde. Em unidade com suas esperanças e com a sua prontidão em assumir os riscos do parto. Subitamente, seu ventre se tornou muito apertado para nós. Apesar da forma como nos sentíamos protegidos dentro dela, algo nos empurrava para fora. Então, nascemos e olhamos para a luz do mundo, sobre um intenso esforço, numa luta de vida e morte, tanto para nós quanto para nossa mãe. De repente, estávamos lá, num outro lugar. Todavia, retornamos imediatamente a ela, aos seus braços, ao seu coração palpitante, ao seu seio. Bebemos e adormecemos, exaustos, em seus braços. Em seguida, iniciou-se um longo período de cuidados intensos por parte dela e de nosso pai. Dia e noite, nos vigiavam para que tudo estivesse em ordem conosco. Quando não estavam diretamente presentes, outras pessoas queridas estavam lá para nós, como nossa avó, irmãos mais velhos, tios ou tias. Pertencíamos a uma grande família. Que tempo rico e feliz. Agora, damos espaço em nós, em nossos corações, para essas experiências. Sentimos-nos como naquele tempo, protegidos e em casa. Com essas experiências felizes no nosso coração e em nossos sentimentos, olhamos nossa mãe nos olhos. Ela está diante de nós. Há uma certa distância? Ficamos diante dela. Ao mesmo tempo, sentimos o que se alterou em nós após a experiência da separação e da dor da separação. Lembramos-nos dos tempos felizes anteriores e do amor profundo que recebemos dela e que encontrávamos dia após dia. Ao nos aproximar dela, ousamos dar um pequeno passo em sua direção. Se permita. Passando por cima da dor, se permita. E do trauma da separação, se permita. Após termos conseguido dar este pequeno passo em sua direção, respiramos aliviados. Então, esperamos. Continuamos olhando-a nos olhos, até encontrarmos a coragem e a força para o próximo pequeno passo em sua direção. E então, para o próximo e o próximo, até cairmos em seus braços, alegres, finalmente
em casa, junto dela, junto de nossa mãe. Respiremos. Após essa experiência, retornamos às pessoas das quais, como consequência do trauma de separação anterior, mantivemos distantes. Embora quiséssemos nos aproximar delas, por exemplo, nossos parceiros e as pessoas com as quais partilhamos nossas vidas. Também aqui se permita se imaginar a uma certa distância e a olhe nos olhos. Ao nos lembrar do nosso caminho de volta à nossa mãe, ousamos com amor dar um pequeno passo em direção a essas pessoas também. Apesar dos medos e das experiências que nos mantiveram internamente distante delas. Aqui, nos damos o tempo necessário, até que também aqui o movimento em direção a elas se realize. Respire. Qual é o resultado? Você está pronto para a vida plena, inteira e feliz? Prontos para a cura de feridas antigas? E prontos para a ação decidida a serviço da vida? Nossa vida e a vida de muitos outros? Lembre-se que a forma que alguém se posiciona perante sua mãe é a mesma forma que se posiciona perante seu próprio corpo. Sente-se da mesma forma, separado do seu corpo, distanciando-se também dele. Então se permita repetir quantas vezes forem precisos para se conectar novamente e retornar aos braços de sua mãe. Assim, você poderá se permitir ir até tantas outras pessoas que você se privou, e principalmente do seu corpo e de você. E assim, nós encerramos o nosso 8º aulão nos braços acolhedor de nossa querida mãe.